Buenas, tudo bem? Demorei pra fazer esse vídeo, né? Mas finalmente tá aqui. O que é verdade e o que não é tão verdade assim na terceira temporada de The Crown. Já fiz o vídeo falando da primeira e segunda temporada, te indico muito assistir. E daqui a alguns dias, semanas, vamos dizer, vai ter o vídeo falando sobre a quarta temporada que tá sendo lançada nessa semana. Se tu é novo por aqui, inclusive, te recomendo assistir esse outro vídeo das outras temporadas e também dar uma olhada na playlist que eu tenho só com vídeos sobre a família real. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, mas sim sobre alguns pontos específicos de história que estão em The Crown e que eu quero analisar contigo e te falar o que é verdade e o que não é verdade. É muito importante sempre a gente saber isso, que quando a gente assiste The Crown ou algum filme sobre a família real, aquilo não é uma aula de história, aquilo não é um documentário, aquilo é ficção baseado em fatos reais. Então, por isso, é interessante que tu esteja aqui para querer saber e entender um pouco mais se isso realmente, se as coisas realmente aconteceram como são contadas nessa série. Uma forma ótima de tu saber o que realmente aconteceu na história é fazer um passeio guiado aqui em Londres, quando tu vier pra cá, né? Então, eu tenho as informações dos passeios que eu faço aqui na cidade no meu site, então visita aqui se tu quiser saber mais, tá bom? Mas vamos começar logo com esses fatos, então, com essas verdades e não verdades da terceira temporada. Um deles que eu quero falar contigo é sobre Aberfan, aquela cidade no país de Gales que acontece aquela catástrofe, né, envolvendo aquela escola. Aquilo realmente aconteceu, como já era de se esperar, né? A reação da rainha e tudo mais também vai bem junto com a realidade, sabe? Como é mostrado em The Crown. Então ela realmente diz que a função da coroa não é visitar lugar de acidente, não é tá relacionado com coisas trágicas, mas sim de dar apoio, ir em hospitais e coisas assim. Então ela acaba não indo no primeiro momento visitar o local onde aconteceu o acidente, só depois de 7, 8 dias é que ela vai visitar, e pessoas que trabalharam com a rainha, pessoas que tiveram proximidade, sabem, já disseram que esse é um dos maiores arrependimentos dela, é de não ter ido nos primeiros dias. Louco, né? Outra coisa é sobre a princesa Alice, a mãe do príncipe Philip, que vem da Grécia pra cá, é trazida da Grécia pra cá. Tem bastante coisa ali que é verdade e que não é tão verdade assim. Por exemplo, ela realmente morava na Grécia, ela realmente tinha problema de audição, foi diagnosticada com problemas mentais também, chegou a ser tratada pelo Freud, inclusive. Isso não mostra na série, né, mas ela ficou internada numa clínica também por um tempo. Na Segunda Guerra Mundial ela consegue fugir dessa clínica e vai para a Grécia, onde ela até consegue consegue dar abrigo para alguns judeus. E aí, eventualmente, em 67 é que mostra aquilo que acontece na série, onde os militares tomam o poder, né? Começa a ditadura militar em 67 na Grécia, e ela então é trazida para cá. Na série mostra que ela se envolve com aquele documentário que estava sendo filmado para mostrar a vida da família real e o cotidiano deles e tal, que eu já vou falar mais sobre também. Ela não se envolve diretamente naquele documentário, até porque ela já estava aqui em Londres quando aquilo foi filmado, então não é como mostra lá. Inclusive, falando dessa relação dela com a mídia, lá mostra que tinha um jornalista do The Guardian que vai lá fazer uma entrevista com a princesa Anne, e a princesa Anne coloca ela para falar. Né? E aí o jornalista começa a entrevistar ela e por aí vai. E aí mostra a publicada a matéria e tudo. A verdade é que a princesa Alice nunca deu entrevista. Aquele jornalista do The Guardian não existiu, nem ele com aquele nome ou ninguém com outro nome que fez aquilo que ele fez, nada do tipo. Aquilo foi mostrado na série daquela forma para deixar claro como era a visão da mídia em relação à princesa Alice. Que ela não era muito, não aparecia muito em eventos, né? E ela tinha esse lado muito humanitário dela, que a família real poderia ter explorado melhor, mas não o fizeram. Ela não era também tão isolada assim, não ficava tão isolada assim como aparece na série, né? Mas ainda assim ela era um pouco deixada de escanteio. Então aquilo que foi mostrado na série foi justamente para nos deixar bem clara essa ideia de a mídia respeitava e trazia uma imagem muito boa da princesa Alice. Mas eu vou fazer um outro vídeo ainda falando sobre a princesa Alice e a vida toda dela, assim, então é bom que tu já se inscreva no canal para tu não perder esse vídeo também, e ativa o sininho ali, assim tu recebe a notificação quando eu publico vídeos novos, tá bom?
O documentário que eu falei é recém e que aparece bastante na série, né? Realmente ele foi filmado, esse documentário, mostrando o cotidiano da família real. Como mostra na série, ele é impossível de se encontrar, de se assistir hoje em dia. Só que lá na série mostra que, uma vez que o documentário foi exibido, tem algumas reações ali na imprensa e a rainha diz, acabou, nunca mais ninguém assiste, não vamos vender para nenhum outro país exibir e etc. Não foi bem isso que aconteceu. Ele foi exibido em junho de 69 e chegou a ser exibido em outros países, nos Estados Unidos, na Austrália e alguns outros países, e aí em 72 é que ele é exibido pela última vez aqui no Reino Unido. E aí depois sim, foi guardado, está guardado a muito mais de 7 chaves com certeza. Os direitos são da família real, ele está nos arquivos da BBC, mas não é qualquer pessoa que tem acesso, que pode assistir. Mesmo que quem pode assistir, tipo pesquisadores, né, historiadores, jornalistas, que querem assistir isso por algum motivo, por alguma pesquisa, é sob supervisão também. E no passado, inclusive, precisava de autorização do Palácio de Buckingham. Então, realmente, as rédeas bem curtas até, né? Outra coisa que eu recebi perguntas a respeito é se o Príncipe Charles ele realmente foi para o país de Gales para aprender galês antes de a investidura dele acontecer, né? Isso realmente aconteceu. O tutor dele, de galês, ele era um nacionalista do país de Gales. E aí isso até levantou algumas sobrancelhas, assim, sabe? Tanto da família real quanto da imprensa, se o Charles não estava sendo induzido a virar um nacionalista também, né? E querer a independência do país de Gales. Então, sabe, ficou-se esse medinho assim. Mas tem uma grande questão aí da ficção, que mostra na série que o Charles muda o discurso e ele coloca uma partezinha ali em galês, dizendo, tipo, não com essas palavras, né, mas ele meio que quer dizer que o país de Gales viveu às sombras da Inglaterra por muitos anos, vive por muitos anos, e ele sabe como é esse sentimento, querendo dizer que ele também vive à sombra da mãe dele, né, da rainha. Isso não é verdade. É verdade que ele botou algumas coisas extras, que ele modificou algumas coisas no discurso, mas não tão confrontante com a coroa, sabe? Então aquilo ali é mais de ficção realmente. E ele realmente começou o discurso em galês e depois que ele muda para o inglês, tá? Outra coisa também que me chamou muita atenção é sobre a chegada do homem à lua e como isso entusiasmou o príncipe Philip. Ele se envolveu bastante com isso, né? É sabido que o Philip é uma pessoa que gosta muito de modernização, gosta de tecnologia, essa parte mais, sabe, contemporânea, assim, realmente. Então, quando isso aconteceu, realmente ele ficou muito, muito entusiasmado com isso. Uma coisa só que é ficção, no que mostra em The Crown, mas é apenas um detalhe, é que ele não ficou sozinho com os astronautas. Ele conversou bastante com eles, mas na presença da rainha e de outras pessoas também. Até teve o Buzz Aldrin, é um que falou, né, na biografia dele, ele fala que o Philip tinha muitas perguntas para eles. Então isso também é um fato, mas como eu falei, eles não estavam sozinhos, né? Se eu não respondi a tua pergunta da terceira temporada, me deixa aí nos comentários dizendo o que tu quer saber, se é verdade ou é ficção, e assim eu posso fazer um outro vídeo falando ainda sobre a terceira temporada, e também se tu já assistiu a quarta temporada, claro que eu tô lançando o vídeo antes dela ser lançada, mas pode ser que tu esteja assistindo depois de ter assistido a quarta, me deixa nos comentários também dizendo qual a tua dúvida da quarta temporada, que assim eu já sei o que tu quer saber, e já faço um vídeo falando sobre essas perguntas especificamente, tá? Até o próximo vídeo então. Obrigado. Tchau.